In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletuarum guarda fidelium, et tui amoris in me accende. Emite Spiritu Tuum, et creabantur, et renovabis faciem terrae. Oremus. Deus, qui guarda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuist, da nobis in ode in spiritu recta sapere, et de eius sempre consolatione gaudere, per Christum Domino nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muito bem, estamos então iniciando a nossa quinta aula deste curso sobre as virtudes segundo Santo Tomás de Aquino. Não é? Já estudamos as duas primeiras virtudes teologais, a fé e a esperança, e na aula de hoje nós começaremos a estudar a terceira e a mais importante virtude teologal, a caridade. Né? Então, vamos proceder como temos feito nas últimas aulas. Vamos primeiramente definir, dar um conceito. Vamos discorrer primeiramente sobre a natureza da caridade, ou seja, o que é esta virtude. O padre Antônio Roi Marim, em sua obra Teologia da Perfeição da Vida Cristã, no parágrafo 360 da versão em português, nos dá aqui uma definição profunda e simples sobre a virtude da caridade. Então, o nosso teólogo nos ensina o seguinte: a caridade é uma amizade entre Deus e o homem, que pressupõe necessariamente a graça, pois ela nos torna filhos de Deus e herdeiros da glória. A caridade é uma virtude teologal infundida por Deus na vontade, pela qual amamos a Deus por si mesmo, sobre todas as coisas, e a nós mesmos e ao próximo por causa de Deus. A caridade é a mais excelente de todas as virtudes, porque sem ela, nenhuma outra virtude pode ser perfeita. Então esta é a definição que nos dá sobre a caridade o padre Antônio Roi Marim, seguindo os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, sobretudo na Suma Teológica. Vamos agora, então, analisar esta definição, este conceito. Vamos fragmentar, então, esta sentença, a fim de que possamos olhar para ela com maior profundidade e maior penetração. Vamos compreender os fragmentos que compõem esta definição, este conceito. Então, primeiramente, podemos dizer que a caridade é uma amizade entre Deus e o homem. Então, primeiramente, a virtude teologal da caridade, a virtude teologal do amor, da caridade, o amor profundo. Podemos dizer que a virtude teologal da caridade é uma amizade, um relacionamento profundo, real e concreto entre Deus e a alma, um relacionamento, uma amizade, um amor que pode crescer a tal ponto de alcançarmos o matrimônio espiritual, a união profunda da alma com Deus nesta vida terrena e a visão beatífica na vida eterna. Então, a caridade é uma amizade entre Deus e o homem, um relacionamento profundo. E, portanto, está pressuposto o cultivo da vida interior, o cultivo da vida de oração, que é este relacionamento, este encontro entre Deus e a alma, está pressuposto também, necessariamente, a graça. E a graça aqui é a graça santificante. Ora,
A graça santificante é um dom habitual e constante. É uma participação na vida divina. É uma comunhão com Deus. É uma união entre a nossa alma e Deus. Uma união estabelecida, então, pela graça santificante, que nos torna, pois, filhos de Deus e herdeiros da glória eterna. Nós nos tornamos filhos de Deus no Filho Cristo Jesus, por verdadeira adoção filial. A graça santificante nos torna filhos de Deus no Filho Cristo Jesus. E se, portanto, somos filhos, somos também herdeiros da glória da vida eterna. Pois bem, então esta é a primeira definição, ou primeira parte da definição da virtude teologal da caridade. A caridade é uma amizade entre Deus e o homem, estabelecida pela graça santificante. Portanto, todos aqueles que perdem a graça santificante, e podemos perdê-la por meio do pecado mortal, perdem também a amizade, a caridade que nos une a Deus em comunhão. Então, o pecado rompe esta amizade entre a alma e Deus, esta união profunda estabelecida pela graça santificante entre a nossa alma e Deus. Segundo fragmento, ou segunda parte da definição da virtude teologal da caridade. A caridade, nos ensina o padre Antônio Rui Marim, é uma virtude teologal, portanto, que nos une a Deus intimamente. A caridade é uma virtude teologal infundida por Deus na alma. Infundida por Deus na faculdade superior da alma ou na potência superior da alma, que é a vontade. Então vejam, o princípio da virtude teologal da caridade é a graça de Deus. É o dom. Então, Deus produz em nossa alma esta graça. Infunde em nossa alma a graça da caridade. É a virtude infusa. Dom da graça, iniciativa de Deus. E nós, pelo livre arbítrio da vontade, podemos escolher corresponder com a graça de Deus ou não. Então, esta graça, a virtude infusa da caridade, é dada por Deus na potência da vontade, que é uma potência superior da alma, que nos torna capazes de tomar decisões e fazer escolhas, decidir, deliberar. E a caridade é então uma virtude teologal infundida por Deus na vontade, por meio da qual nós amamos a Deus por si mesmo. Então a caridade é esta graça que move a nossa vontade a amar a Deus, a adorar e glorificar a Deus por Ele ser quem Ele é. Deus, Criador de todas as coisas. Então a caridade nos move a amar a Deus sobre todas as coisas, cumprindo assim o primeiro mandamento. Mas também a caridade nos move, nos leva a amarmos a nós mesmos, enquanto somos imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus. Então, é o amor próprio. Ora, existe o amor próprio bom e o amor próprio ruim. Existe o amor próprio, ou o amor a si mesmo, ordenado, e nos amamos, porque somos imagem e semelhança de Deus. E existe o amor próprio desordenado, pelo qual nós nos amamos, nos fazendo o centro da nossa vida. É o egoísmo. Os gregos, os padres gregos, chamavam o amor próprio de philausia. A palavra philia, que significa amor no grau de caridade, mas a palavra autos, que significa a si mesmo. Então existe a philausia, o amor próprio bom e o amor próprio ruim. Mas então a virtude teologal da caridade nos leva primeiro a amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Depois a virtude teologal da caridade nos leva a amar a nós mesmos, enquanto somos imagem e semelhança de Deus. E é claro, consequentemente, a caridade, enquanto virtude teologal,
nos leva a amar o próximo por causa de Deus. Amar o próximo por amor a Deus, porque encontramos no próximo a dignidade de filho e filha de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então a caridade é o alicerce e o fundamento do nosso relacionamento para com Deus. A caridade é o fundamento e o alicerce do relacionamento conosco mesmo, a vida interior. E a caridade, é claro, é o fundamento e o alicerce do nosso relacionamento para com o próximo, para com a comunidade, os nossos irmãos. Né? O nosso próximo, mais próximo, o cônjuge, os filhos, os pais, os irmãos, os amigos, os irmãos em Cristo Jesus e todos aqueles com quem nós nos encontrarmos. Então, esta é a segunda definição, ou segunda parte da definição da virtude teologal da caridade. Por fim, a terceira parte, ou terceiro fragmento da definição desta virtude teologal é a seguinte: a caridade é a mais excelente de todas as virtudes. Não há virtude maior do que a caridade. A caridade é a maior e a principal virtude, aquela que nós nunca deixaremos de exercitar, nem sequer no céu. Então, no céu, por ocasião da visão beatífica, portanto, no céu beatífico, cessarão a fé e a esperança, como temos visto nas aulas anteriores. Porém, não cessará a caridade, porque amaremos a Deus, amaremos a nós mesmos, amaremos os santos anjos e os santos homens por toda a eternidade. É a comunhão dos santos. Então, a caridade é a mais excelente de todas as virtudes, porque sem ela, nenhuma outra virtude pode ser perfeita. Então, a caridade é a virtude central, que torna perfeita todas as outras virtudes, e a caridade é aquela virtude para a qual convergem os esforços de todas as outras virtudes. Pois bem, a caridade então tempera, a caridade dá gosto e sabor a todas as outras virtudes que nós possamos viver e nos exercitar. Eis aqui então, em breves palavras, uma definição profunda e concreta da virtude teologal da caridade, em três partes, três etapas ou três fragmentos. Este texto encontra-se então na obra do Padre Antônio Rui Marim, Teologia da Perfeição Cristã, no parágrafo 360 da versão em português. Posto isto, vamos fazer como temos feito. Vamos indicar aqui o fluxo de vivências desta virtude teologal da caridade. Então, nós podemos tomar conosco este quadro que foi preparado para o nosso curso. É o esquema que representa o fluxo de vivências da virtude teologal da caridade. É o último quadro das setas azuis. E aqui nós temos, como também já explicamos em aulas anteriores, a virtude da caridade informe e a virtude da caridade formada. Então, segundo Santo Tomás de Aquino, a virtude informe, seja ela qual for, dentre as virtudes teologais, dentre as virtudes morais, dentre as virtudes cardeais, este conceito de virtude informe e virtude formada vale para todas as virtudes. Então, o que é virtude informe? Virtude informe é o primeiro ato da graça. A iniciativa de Deus de vir ao nosso encontro para infundir em nossa alma a graça, o dom. Porque no princípio de todas as virtudes está a graça de Deus. Somos incapazes de cultivar as virtudes se a graça de Deus não nos impulsionar a começar e a perseverar. Certo? O cristianismo, então, não é um pelagianismo,
ou um semi-pelagianismo. Porque é isto que prega, por exemplo, o semi-pelagianismo. Que somos nós que tomamos a iniciativa de viver a virtude, mas Deus corrobora com sua graça. Não, não é isso. Isso está errado. É Deus quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro para despertar em nós o querer e o fazer. Então, o princípio, a causa de todas as virtudes é a graça de Deus, o dom de Deus. Portanto, isto é virtude informe. A virtude formada é o momento em que nós decidimos, pelo livre-arbítrio da vontade, nós escolhemos corresponder com a ação da graça e passamos a cultivar, então, a virtude. Concretamente. Então, esta é a virtude formada. Pois bem. Então, o ponto de partida da virtude teologal da caridade não é outro senão a infusão da graça. Aqui começa o fluxo de vivência na vida interior. Então, Deus toma a iniciativa de vir ao nosso encontro e infundir em nossa alma a graça, o dom. Deus, então, nos dá um hábito sobrenatural, ou ainda, uma virtude infusa, um dom, a graça produzida, criada. Deus nos dá a sua graça. Deus infunde a graça da caridade em nossa alma. E em qual potência ou faculdade da nossa alma? Deus infunde a caridade, enquanto dom, graça, na potência superior da alma, chamada vontade, na voluntas. Então, a vontade é o sujeito próprio no qual Deus produz a graça da caridade. Deus, então, infunde a caridade na vontade. A caridade é infundida e reside nesta potência superior da alma, a vontade. Lembrando que nós temos 3 potências superiores da alma: inteligência, vontade e memória. Por que são chamadas de potências superiores da alma? Ora, porque aqui está a imagem de Deus propriamente dita, a imagem de Deus em nós. As 3 virtudes teologais se ligam às 3 potências superiores da alma, que nos tornam únicos, não é? Que nos tornam superiores aos animais e semelhantes a Deus, propriamente dito. Pois bem, São João da Cruz, um pouco mais à frente na história, né? São Tomás de Aquino está no século XIII, São João da Cruz está no século XVI. São João da Cruz dirá, com todas as letras, que a virtude teologal da caridade purifica a vontade. Porque a potência da vontade nos dá um poder, potência, poder, de tomar decisões e fazer escolhas. E muitas vezes nós queremos escolher as nossas próprias vontades, realizar as nossas próprias vontades e desejos. Mas a caridade nos desprende de nós mesmos e nos faz amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus significa coincidir com Ele no querer. Amar a Deus significa obedecer à sua vontade, obedecer aos seus mandamentos, não querer outra coisa senão o que Deus quer. Então as vontades coincidem, a nossa e a de Deus. Então passamos a obedecer a Deus despojados de nós mesmos, de tal maneira que a virtude teologal da caridade retifica e purifica o exercício da vontade, o exercício do querer. Então, aqui nós já começamos a nos encaminhar para o terreno próprio do ato. Então, o ato, a nossa ação, é a resposta que damos à graça. Então, pelo livre-arbítrio da vontade, nós temos o poder de escolher, de deliberar, não corresponder com a graça de Deus, então continuamos no pecado,
ou corresponder com a graça de Deus. E assim, vivermos concretamente a virtude. O ato próprio da virtude teologal da caridade é amar. Então, amar é a resposta que nós damos à ação da graça. O ato é aquilo que torna a virtude formada, enraizada em nós. A virtude forma-se em nossas ações quando nós correspondemos com a graça de Deus e passamos a realizar obras, e boas obras, obras de virtude. E então crescemos no mérito diante de Deus. Merecemos, mas porque somos movidos e impulsionados desde o princípio pela graça, e não o contrário. Então, o ato próprio da virtude teologal da caridade é amar com um movimento ordenado do ágape, do eros e do filia. Então, amar. Na língua grega, os autores, os padres da igreja orientais, os autores de língua grega, distinguem entre 3 espécies de amor. Então, nós temos o amor enquanto ágape, o amor enquanto eros, o amor enquanto filia. O amor enquanto ágape, a palavra ágape significa o amor oblativo. Aquele amor que nos leva a nos sacrificarmos por alguém, a sofrermos por algo ou por alguém, a darmos a vida, oblação, sacrifício. É um amor altruísta, o amor ágape, como Cristo que na cruz entregou sua vida no nosso lugar e nos salvou. Como os mártires que entregaram a vida para não renunciarem à sua fé, mas para glorificarem a Deus até o fim. Como o pai e a mãe que se sacrificam para dar de comer, de vestir, para educar os seus filhos. Como o sacerdote religioso que se sacrifica para cumprir os seus deveres de estado de vida, trabalhar pela glória de Deus e pela salvação das almas. Este é o amor ágape. Já o amor eros é o amor de atração, é o amor de desejo, é o amor de união. Então podemos amar de maneira ordenada também com o eros. Assim, quando esposo e esposa se unem pelo ato conjugal, abertos à vida, vivem o amor eros de maneira ordenada e santa. Assim, quando nós comungamos da Eucaristia, Cristo se une a nós sacramentalmente e nós nos unimos a Cristo sacramentalmente. O amor eros do esposo de nossa alma, Cristo Jesus, que se une então sacramentalmente à esposa, a nossa alma, a igreja. É o amor de desejo ordenado. E por fim, o amor filia. Filia é o amor no grau de amizade. Filia é o amor que nos leva a criar laços de amizade, de sadia convivência com o cônjuge, com os filhos, com os irmãos de sangue, com os irmãos em Cristo Jesus, com os amigos. O amor filia é aquele amor que nos une à comunidade e que constrói a vida fraterna. Então, este é o ato próprio do amor, da virtude teologal da caridade. Então, a vontade, potência superior da alma, decide amar segundo as espécies de amor, em oblação, sacrifício, mútua benevolência e união, unificação. Então, a vontade decide amar, movida pela graça da virtude infusa. E então, passamos a viver uma virtude teologal da caridade formada, quando a vontade decide corresponder com a graça
e a graça corrobora com a vontade. Segundo, o amor, a caridade, é um ato da vontade. É um ato da vontade, somente a vontade é capaz de realizar uma ação, escolher, ato. Então, a caridade é um ato da vontade, enquanto movimento do apetite intelectivo, enquanto movimento do querer. Então, nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós queremos amar o próximo como a nós mesmos. Então, a caridade é um ato da vontade enquanto movimento do apetite intelectivo, o querer, que busca alcançar seu objeto próprio e ordena o apetite sensitivo. Então, quando nós queremos o que Deus quer, quando o apetite intelectivo, o querer, obedece a Deus e quer o que Deus quer, a graça de Deus corrobora conosco e também o apetite sensitivo, concupiscível e irascível, os desejos, as paixões, tornam-se ordenadas. Certo? Por fim, a caridade infundida na vontade nos faz, então, crescer e amadurecer nos graus da vivência desta virtude. Então, a vontade, movida pela graça, cresce, amadurece nos graus de caridade. Então, nós podemos progredir, nós podemos amadurecer, nós podemos avançar nos graus de caridade. Quais são os graus de caridade? Os 3 graus mais famosos são a caridade incipiente, a caridade proficiente e a caridade perfeita. São as 3 vias. A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. O estado de principiantes, o estado de proficientes, o estado dos perfeitos. Progredimos na caridade, no amor para com Deus e no amor para com o próximo como a nós mesmos. Segundo grau de principiantes, segundo grau de proficientes, segundo grau dos perfeitos. Podemos crescer, então, na caridade. Pois bem, então, o ato próprio desta virtude, nossas ações movidas pela graça, nos levam a alcançar o objeto próprio da caridade. Qual é o objeto próprio da caridade? Deus, por si mesmo e acima de todas as coisas. Virtude teologal nos leva para Deus. Então a caridade nos leva à união da alma com Deus. O máximo de união da alma com Deus que podemos alcançar nessa vida terrena está descrito no estado de perfeição, na via unitiva, que Santa Teresa de Jesus chama de matrimônio espiritual, ou então sétimas moradas. Agora, na vida eterna, esse grau de união para com Deus é elevado à visão beatífica. Então, a união com Deus no céu beatífico. O objeto próprio, portanto, da virtude teologal da caridade é Deus em si mesmo e acima de todas as coisas. Então, amamos a Deus acima de todas as coisas. Obedecemos aos seus mandamentos, nos unimos a Ele. Mas, além disso, a caridade nos leva a amar a nós mesmos e ao próximo por causa de Deus, por amor a Deus, porque somos imagem e semelhança de Deus, porque nossos irmãos, nosso próximo, é imagem e semelhança de Deus. Então, a caridade nos leva a nos amar e a amarmos os outros que estão à nossa volta. Claro, de maneira ordenada, segundo o ágape, o eros e o filia, de acordo com o estado de vida. Bem? E o fim, ou a finalidade, o bem, o telos, a finalidade da virtude teologal da caridade, não é outra senão a união com Deus. E como dizíamos, pode alcançar o seu máximo grau nessa vida terrena, naquilo que Santa Teresa de Jesus chama de matrimônio espiritual ou sétimas moradas, mas que no céu redundará, no céu beatífico, redundará na visão beatífica, a união com Deus face a face. Além disso, a finalidade da caridade é promover e concretizar a comunhão dos santos anjos e dos santos homens unidos a Deus na Jerusalém do Alto,
na cidade de Deus, no céu beatífico, né? A comunhão dos santos, anjos e homens no céu. Então, este é o fim, ou a finalidade da caridade. Pois bem, posto isto, discorremos então acerca do fluxo de vivências da virtude teologal da caridade. Passemos agora a discorrer sobre os principais fundamentos bíblicos desta virtude teologal. Então, aqui no nosso roteiro de estudos, estão indicadas várias leituras. Nós vamos passar por todas elas, explicando brevemente os seus significados. Tá bem? Então, a primeira citação bíblica que nós podemos fazer para apontar um fundamento bíblico desta virtude teologal está em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Então, São Paulo, escrevendo aos Romanos, dirá o seguinte: ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. São Paulo está descrevendo aqui a virtude infusa, a virtude que nos é dada por Deus, a virtude infusa, não é? Ou, como nós chamamos também em São Tomás, a virtude informe, o primeiro movimento da virtude. Ora, a esperança não decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Deus nos deu a graça do seu amor, a graça da caridade. Derramou a graça em nossos corações. Coração, ou seja, coração na Sagrada Escritura significa a mente, as potências da alma, tá? Sobretudo as potências superiores da alma. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é o Espírito Santo que produz em nós a graça, o dom, o hábito sobrenatural ou a virtude infusa da caridade. O que São Tomás chama de virtude informe. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eis aí o primeiro fundamento bíblico para discorrer sobre a virtude teologal da caridade enquanto dom da graça de Deus. Primeiro movimento, então, virtude infusa. Depois nós vamos ler o texto contido na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16, que diz o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Então, Deus nos amou primeiro. E Deus nos amou a tal ponto de que entregou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para morrer pela nossa salvação no alto do madeiro da cruz. Sacrifício pela nossa salvação. Amor ágape. Amor oblativo em máximo grau. Martírio da cruz. Então, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Deus caritas est. Como nos lembra o Papa Emérito Bento XVI, em sua encíclica Deus caritas est. Aliás, vale muito a pena ler esse texto, sobretudo para identificar a natureza e a distinção entre as espécies de caridade, ágape, eros e filia. E como se integram na nossa vida cristã. Os três. Então, Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus. E Deus permanece nele. Quando amamos, Deus permanece em nós. E nós permanecemos em Deus. Porque o amor é a própria definição da essência divina. Né? Então, quem ama, vive como filho de Deus propriamente. 1 João 4,16. Agora nós vamos para o livro do Deuteronômio. Na lei, na Torá. Deuteronômio capítulo 6,
versículos de 4 a 5. O texto sagrado diz o seguinte: escuta, Israel, Shema, Israel. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 5. Esta é, então, a ordem dada por Deus. Este é o mandamento da lei. Aliás, o primeiro dentre todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E Cristo vai resumir os mandamentos dizendo, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Aqui nós já passamos para o terreno da virtude formada. Então, amar a Deus sobre todas as coisas significa obedecer aos seus mandamentos. Querer o que Deus quer. Viver segundo a vontade de Deus. Então, aqui nós já passamos para o campo da virtude formada, ou seja, o livre-arbítrio, a vontade que deliberou, que escolheu corresponder com a graça e passar à ação, passar ao ato. E nós devemos, então, amar a Deus por si mesmo e acima de todas as coisas. Esse é o primeiro objeto da virtude teologal da caridade. E depois, amar a nós mesmos e ao próximo por amor a Deus. É isso que veremos agora, na próxima passagem bíblica que iremos citar, que encontra-se no Evangelho de Marcos. Então, Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 31. Aqui nós temos o seguinte texto. Vamos ler desde o versículo 28, que diz: então aproximou-se um dos escribas que tinha ouvido a discussão e percebido que Jesus dera uma boa resposta. Ele perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então esse é o versículo 28 do capítulo 12 de Marcos. Jesus respondeu: o primeiro é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro objeto para o qual a nossa ação virtuosa se dirige. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus continua, versículo 31. E o segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Então percebam, aqui nós temos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 31. Nós temos aqui um objeto próprio da virtude teologal da caridade. Amar a Deus por si mesmo e acima de todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. Então, significa e pressupõe que devemos nos amar, porque somos imagem e semelhança de Deus, e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Amar o próximo porque ele também é imagem e semelhança de Deus. Então, amar a si mesmo, amar o próximo é obedecer a Deus, é amar a Deus também. Pois bem. Vamos citar a nossa penúltima passagem bíblica, que está agora no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 12 a 15. Então, aqui, no Evangelho de São João, nós encontramos o seguinte texto: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, aqui Jesus ratifica e Jesus eleva o mandamento. Não? Até agora tínhamos visto
que Jesus reproduziu o mandamento tal como ele estava na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, no Deuteronômio, na Torá. Amar o próximo como a nós mesmos. Jesus muda isso agora. Ele diz: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Entregando sua vida por nós no alto do madeiro da cruz, pela nossa redenção. Ora, Jesus agora nos ensina que a medida para amarmos ao próximo está estabelecida por Ele. Então é preciso olhar para Ele e amar o próximo como Cristo nos amou. Ele eleva o mandamento. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Então, é o amor oblativo, o amor de sacrifício, o amor ágape. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Então, seremos amigos de Deus quando fizermos aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele nos ordena, quando vivermos os seus mandamentos. Então, amar a Deus é obedecer-lhe. Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Então, Cristo nos deu a conhecer tudo o que precisamos para a nossa eterna salvação. Versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes fruto, para que o vosso fruto permaneça. Então, eu vos escolhi. Cristo está dizendo, eu tomei a iniciativa de vos amar, para que aprendais a amar. E por fim, vamos citar o texto contigo na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também. Diz o apóstolo: atualmente permanecem estes três: a fé, a esperança e a caridade. Mas o maior deles é a caridade. Que em grego a raiz está HP. Então, aqui São Paulo descreve as três virtudes teologais e na ordem como elas acontecem na nossa vida terrena. Primeiro, Deus desperta em nós a fé, depois a esperança, por fim alcançamos a caridade. Esta é a ordem pela qual nós vivemos e adquirimos, então, as três virtudes teologais. Mas a maior destas três é a caridade, a virtude que perdurará por toda a eternidade. Muito bem. Estas são, então, as principais passagens bíblicas, os principais fundamentos bíblicos para nossos estudos sobre esta virtude teologal da caridade. A partir de agora, então, nós iremos começar a estudar o pensamento de Santo Tomás de Aquino sobre esta virtude teologal da caridade. Então, nós vamos agora para a Suma Teológica de Santo Tomás. Santo Tomás começa a discorrer acerca da virtude da caridade na segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, questão 23. Nós vamos recolher recortes, fragmentos das questões 23, 24 e 25 da segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica. Quem está com o texto da Loyola é o volume 5. Tá bem? Não sei se dá para todos enxergarem aí. Estamos no volume 5. Então vamos lá. Na questão 23 da segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino se coloca diante deste tema, a caridade em si mesma. Esta questão 23 possui 8 artigos. Então nós iremos passar por eles, nos detendo mais em alguns
e passando mais rapidamente por outros. No artigo 1º da questão 23, da segunda seção da segunda parte da Suma Teológica, Santo Tomás se coloca diante da seguinte pergunta: a caridade é uma amizade? E ele dirá que sim, a caridade é uma amizade, tal como nós discorríamos no início, citando o padre Antônio Roy Marim, e afirmávamos que a caridade é uma amizade entre Deus e o homem. São Tomás fala sobre isso aqui, no artigo 1 da questão 23, da segunda seção da segunda parte da Suma Teológica. A caridade é uma amizade? E ele dirá então, no Sedicom: lê-se no Evangelho de João: não vos chamarei servos, mas meus amigos. Não é? Então, iam non dicam vos servos, sed amicos meus. Não vos chamo mais de servos, mas de meus amigos. Ora, isso não podia ser dito aos discípulos, senão em razão da caridade. Logo, a caridade é uma amizade. De fato, então, a caridade é uma amizade. E a caridade, enquanto virtude teologal, produz essa amizade, essa união entre Cristo e a nossa alma, entre nossa alma e Deus. A amizade esta que não é possível sem a graça santificante. Está bem? E na resposta, Santo Tomás diz o seguinte: segundo Aristóteles, não é qualquer amor que realiza a noção de amizade, mas somente o amor de benevolência, pelo qual queremos bem a quem amamos. Então, a virtude teologal da caridade orienta a nossa vontade para que realizemos um ato, para que amemos com benevolência, ou seja, para que queiramos bem. E nós, então, pela virtude teologal da caridade, nós queremos bem a Deus e então promovemos a sua glória. Nós queremos bem a nós mesmos e então trabalhamos pela nossa eterna salvação. Nós queremos bem ao próximo e então trabalhamos pela salvação eterna de nossos irmãos. Isso é amar. Isso é a virtude teologal da caridade. Um amor de benevolência. Querer bem a Deus, promover sua glória. Amá-lo, adorá-lo. Querer bem a nós mesmos, renunciar ao pecado, trabalhar para a nossa eterna salvação. Querer bem ao próximo, trabalhar pela salvação dele. Isto é amor de benevolência. É amizade, portanto. Se, porém, não queremos bem daquilo que amamos, e antes queremos para nós o bem que há neles, quando, por exemplo, dizemos amar o vinho, ou o cavalo, etc., não há amor de amizade, mas um amor de concupiscência. Não é? Então, qual é a diferença entre o amor de concupiscência e o amor de benevolência? O amor de concupiscência é o desejo, é quando queremos para nós o bem que há nas coisas e nas pessoas. Quando nós queremos gozar e possuir o bem que há nestas coisas, o prazer que ela pode nos dar. Isso é amor de concupiscência. Agora, o amor de benevolência é quando nós queremos o bem de quem amamos, sem exigir nada para nós, mas pelo contrário, até nos sacrificando por ele. Certo? Ora, então, se, porém, não queremos o bem daquilo que amamos, e antes queremos para nós o bem que há neles, não há amor de amizade, mas um amor de concupiscência. Pois seria ridículo dizer que alguém tenha amizade pelo vinho ou pelo cavalo. Entretanto, a benevolência não é suficiente para se constituir a amizade. É preciso que haja reciprocidade do amor, pois um amigo é amigo de seu amigo.
Então, relacionamento. Para que exista amor, para que exista amizade, é preciso que seja cultivado um relacionamento. Amor se paga com amor. E assim se cria um laço. Ora, essa mútua benevolência é fundada em alguma comunhão. Logo, já que há certa comunhão do homem com Deus, pelo fato de que ele nos torna participantes de sua bem-aventurança, é preciso que certa amizade se funde sobre esta comunhão. É a respeito dela que se diz na primeira carta aos Coríntios: é fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho. O amor fundado sobre esta comunhão é a caridade. É, pois, evidente que a caridade é uma amizade do homem para com Deus. Então, a primeira definição de caridade. A caridade é uma amizade do homem para com Deus. Uma amizade entre Deus e o homem. Um relacionamento concreto, real e profundo. Então, isso é o que está dito no artigo 1 da questão 23, da segunda seção da segunda parte da Suma Teológica. No artigo 2, São Tomás se pergunta: a caridade é algo criado na alma? E dirá no Sai de Conto: declara Agostinho, chamo caridade um movimento da alma que nos leva a gozar de Deus em si mesmo. Ora, o movimento da alma é algo criado na alma. Logo, a caridade é algo criado na alma. Então, de fato, Deus infunde o dom, a graça da caridade em nossa alma e na potência superior da alma, que nós chamamos vontade. Então, isso São Tomás explica no artigo 2. No artigo 3, Santo Tomás se pergunta o seguinte: a caridade é uma virtude? E ele dirá que sim. No Sai de Contra, usando a autoridade de Santo Agostinho, São Tomás repete: a caridade é uma virtude que, quando a nossa afeição é permanente reta, nos une e nos faz amar a Deus. Então, a caridade é uma virtude, ou seja, um hábito bom que orienta as nossas ações para o bem e o bem supremo, que é amar e adorar a Deus sobre todas as coisas. Pois bem, a caridade é então uma virtude. No artigo 4, São Tomás se pergunta: a caridade é uma virtude especial? Ele dirá: não se enumera o que é geral com o que é especial. Ora, a caridade é enumerada com a fé e a esperança, virtudes especiais, segundo a primeira carta aos Coríntios. Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Logo, a caridade é uma virtude especial. De fato, a caridade é uma virtude especial, como também são especiais a fé e a esperança, porque as três são virtudes teologais, ou seja, que nos unem diretamente a Deus. É isso que São Tomás explica no artigo 4. Depois, no artigo 5º, temos a seguinte pergunta: a caridade é uma única virtude? E São Tomás dirá: Deus é o objeto da caridade, do mesmo modo que ele é o objeto da fé. Mas a fé é uma única virtude, por causa da unidade da verdade divina, segundo a carta aos Efésios. Uma só fé. Logo, a caridade também é uma única virtude, por causa da unidade da bondade divina. Então, sim, a caridade é singular, uma única virtude teologal se expressa em diversas ações, atos. O ato de amar a Deus sobre todas as coisas, o ato de amarmos a nós mesmos, o ato de amarmos o próximo. Bem? No artigo 6, Santo Tomás se pergunta:
A caridade é a virtude mais excelente, é a principal dentre todas as virtudes? São Tomás dirá que sim. No Sede Contra ele afirma: ensina a primeira carta aos Coríntios. A maior delas é a caridade. E na resposta, Santo Tomás irá discorrer dizendo o seguinte: se nos atos humanos se considera bom aquilo que se conforma à regra devida, é necessário que a virtude humana, princípio dos atos bons, consista em alcançar a regra dos atos humanos. Ora, já foi dito, existe uma dupla regra para os atos humanos: razão humana e Deus. Deus é a regra primeira pela qual a razão humana deve ser regulada. Então vejam, Deus é a regra primeira pela qual a razão humana deve ser regulada, ou seja, devemos obedecer à vontade de Deus. Por esta razão, as virtudes teologais, que consistem em alcançar esta regra primeira, posto que seu objeto é Deus, são mais excelentes que as virtudes morais ou intelectuais, que consistem em alcançar a razão humana. Por isso, e necessariamente, entre as virtudes teologais será mais excelente aquela que mais alcançar a Deus. Então, dentre as virtudes teologais, aquela que mais alcança a Deus, a ponto de nos fazer nos unirmos a Deus, é a caridade. Com efeito, o que existe por si é superior ao que existe por um outro. Ora, a fé e a esperança alcançam a Deus na medida em que recebemos dele ou o conhecimento da verdade ou a posse do bem. Mas a caridade alcança Deus para que nele permaneça e não para que dele recebamos algo. Daí resulta que a caridade é mais excelente que a fé e a esperança, e por conseguinte, que todas as outras virtudes. Então a caridade é a mais importante, a mais excelente dentre todas as virtudes. Assim também, a prudência que alcança a razão em si mesma é também mais excelente que as outras virtudes morais, as quais alcançam a razão na medida em que a prudência se constitui como meio termo nas operações ou paixões humanas. Então, sim, a virtude teologal da caridade é superior a todas as outras. No artigo 7, temos a seguinte pergunta: se a caridade, sem a caridade, pode haver alguma verdadeira virtude? São Tomás dirá que não. Somente com a caridade, as outras virtudes se tornam o que são. Não é? No Sede Contra ele afirma, diz o apóstolo Paulo: se eu distribuir todos os meus bens para alimentar os pobres, se entregar o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disto me serve. Ora, segundo o livro da sabedoria, a verdadeira virtude traz muito proveito. Ela ensina a temperança e a justiça, a prudência e a coragem, que são o que há de mais útil na vida para os homens. Sem a caridade, portanto, não pode haver verdadeira virtude. A virtude da caridade é o fundamento e o alicerce de toda a vida espiritual e de toda a vida virtuosa. É a mais importante, é a mais necessária, a que dá vida às outras virtudes. Por fim, no artigo 8 desta questão 23, da segunda seção da segunda parte da Suma Teológica, nos propõe a seguinte pergunta: a caridade é a forma das virtudes? E Santo Tomás afirma, citando Santo Ambrósio, a caridade é a forma das virtudes, ou seja, a caridade é aquilo que dá o ser de essência, é aquilo que faz com que todas as virtudes sejam o que são. Sem a caridade não há virtude. Sem a caridade, nenhuma virtude se consolida nem se forma. Pois bem, discorremos então acerca dos textos, dos artigos contidos na questão 23. E na aula de hoje nós vamos terminar por aqui. Na próxima aula, nós iremos estudar alguns recortes da questão 24 e 25,
desta segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, ainda sobre a caridade. E iremos falar também como crescer na virtude da caridade. Iremos falar dos efeitos da caridade e dos pecados contra esta virtude teologal. Finalizemos então a aula de hoje consagrando nossa vida ao Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, pedindo a ela que nos conduza no caminho de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.